Do Z4 ao sonho da Libertadores 2026. Em 3 meses, o Vasco virou totalmente a chave e hoje a gente pode afirmar que vai brigar por uma vaga na Libertadores. Vamos tentar entender por que, como, isso aconteceu. Um contexto rápido, a gente passou pela 30ª rodada do Brasileirão. Na 14ª rodada, o Vasco estava em 17º. E de lá para cá, 4 vitórias seguidas, nos últimos 5 jogos. Venceu o Vitória, o Fortaleza, o Fluminense e o Bragantino. E o Bragantino sendo o Braga e o Fortaleza fora de casa. Está somando 42 pontos, em 8º lugar. Tem a melhor campanha do segundo turno, junto com o Palmeiras e o Mirassol. Então é muito impressionante o que o Vasco, a reviravolta, a superação do Vasco no Brasileiro. O Mirassol, sem dúvida nenhuma, é o destaque, é a surpresa do campeonato, pela constância de toda a campanha. Mas a grande superação, a grande virada de chave, sem dúvida nenhuma, foi o Vasco é o Vasco que está tendo. A gente segue no YouTube e tem que se falar da fase do Vasco da Gama. Porque muitas vezes o Vasco é um saco de pancadas, porque é um time gigante, com uma torcida gigante, uma das maiores do Brasil, e vivendo uma fase ridícula para o tamanho que o Vasco tem. E hoje o que o Fernando Diniz ele faz no Vasco da Gama é impressionante. O Fernando Diniz, eu costumo dizer que muitas vezes as críticas nele são muito pesadas e os elogios são muito suaves. Eu não entendo por quê que tem uma perseguição ao Fernando Diniz. Eu não persigo, tá? Eu não sou um grande fã, não sou aquele que sou mais fã, mas eu acho que tem sacanagem com o Fernando Diniz. Eu acho que tem uma falta de reconhecimento ao Fernando Diniz. Vamos falar um pouco dos motivos que levaram a essa virada de chave. Um primeiro motivo, com certeza, é a convicção no trabalho, tanto da diretoria quanto dos jogadores, no trabalho do Diniz. Diniz passou por momentos terríveis desde a sua chegada, inclusive rapidamente foi criticado, já aquele burburinho de demissão. Ele não balançou, o Pedrinho bancou ele desde o início, desde antes do Diniz vir para o Vasco. Já se sabia que o Pedrinho era um grande admirador do seu trabalho. Ele segurou o projeto, teve muitos mais momentos ruins do que bons. O Vasco está colhendo talvez pela insistência no trabalho, coisa que pouco acontece no Brasil. O time realmente criava bastante, A aposta do Pedrinho foi: os gols vão sair, paciência. Quando acertar, a defesa. E saíram, Tudo tá gerando resultado. Um grande motivo também que é importante citar é a boa janela que o Vasco fez, uma janela onde os jogadores chegam e já encaixam no time. O João Vitor saiu, por exemplo, era um jogador muito criticado pela torcida. Então a defesa de fato subiu muito de patamar com o Carlos Cuesta e o Robert Renan. Eu não conhecia o Carlos Cuesta, o Robert Renan sempre teve muito potencial, teve problema no Internacional com aquele pênalti de cavadinha e se encontrou novamente no Vasco, é um grande jogador. Então hoje o Vasco, além de produzir muito no ataque, também se defende muito bem. Tem um grande momento do PH, que chegou à seleção também, está fazendo um ano incrível. Então o Vasco hoje emenda jogos sem sofrer gols, Parou de dar aqueles sustos, gerar aqueles memes, de lambança na defesa que o Vasco tem produzido nos últimos anos. E lá na frente teve o Andrés Gomes, que chegou voando, Já tem várias assistências importantes, está contribuindo muito com o time. E o Cauã Barros, que voltou para o Vasco e assumiu, tomou aquela vaga para ele e também vem jogando muito, eu sou botafoguense, então eu acompanhei bem como o Cauã Barros rendeu nos 2 jogos da Copa do Brasil, que o Vasco eliminou o Botafogo. E depois disso ele realmente emplacou e não saiu mais do time. Muito rápido, Porque isso que tá acontecendo agora, em campo, não é normal, assim. O normal é quando você reformula uma defesa inteira. No meio da temporada,
é normal que isso leve algum tempo para encaixar. Mas, cara, o encaixe foi de primeira, assim. O encaixe do Robert Renan e do Cuesta elevou muito o nível do Vasco na temporada. E é isso que você falou agora da confiança em todos os setores, né? Você vê uma defesa agora com... Cara, esse jogo que o João citou faz menos de 90 dias, Vasco e Mirassol, que é a linha de defesa do Vasco, cara. Fusato, Lemos, João Vitor, PH, Pumita. Pumitinha jogou esse jogo. Pumita e Piton, assim. E, cara, esse jogo era um nítido desespero do Vasco. O Vasco tomou 2 gols ali entregando a bola, depois chegou, empatou o jogo e depois tomou de novo. Então, assim... Um outro motivo importante de ser citado é a grande evolução do Coutinho, né, que hoje a gente pode dizer que está rendendo o que se espera dele, de assumir o protagonismo, de chamar o jogo. Ele conseguiu uma sequência também depois de passar por muitos problemas físicos, então hoje ele está fisicamente muito bem, e Coutinho fisicamente bem, ele vai render, ele é muito acima da média tecnicamente, né? Então ele está chamando o jogo, ele vai até os zagueiros para iniciar jogadas, ele aparece nas entrelinhas, pisa na área e tem jogado o tempo todo. Isso conta muito. E um último e talvez o maior motivo, é difícil elencar a relevância dentre esses motivos, mas o fator Ryan, sem dúvida nenhuma, tem um peso enorme. 19 anos, é muito novo ainda. Ele se tornou o protagonista do time. Eu falei do Coutinho, mas o grande nome do Vasco no ano, no brasileiro principalmente, é o Ryan. Ele tem feito muitos gols. Falando um pouco sobre os números do Ryan e o quanto ele vem sendo decisivo, nessa sequência de vitórias do Vasco, ele marcou contra o Fluminense, Fortaleza e Vitória. Então é impressionante a relevância do garoto, o quanto ele vem sendo decisivo. Essa nova posição dele também, meio que de falso 9, né? Os vascaínos vão poder dizer melhor, eu não assisto todos os jogos, mas ele é um jogador rápido e forte, então ele consegue fazer essa função de segundo atacante, de falso 9 muito bem, né? Com o Diniz, ele se consolidou, isso é um fato. Então ele já tem 16 gols na temporada, eu busquei aqui os números, né? 9 deles só em agosto, então você vê que ele está no auge dele, disparado. Só no Brasileirão ele tem 11 e já entrou na lista aí na briga pela artilharia, né? Ele só está atrás do Pedro, do Vitor Roque, do Verratti, do Caio Jorge e do Arrascaeta. E então a gente vai falar um pouquinho das chances do Vasco, né, analisando a classificação. Vou falar um pouco sobre as notas do último jogo. O Vasco amassou o Bragantino, né? Quem se salvou aqui no Braga, a gente só considera 2 aqui pelo SofaScore, Matheus Fernandes e o John, que são jogadores tecnicamente acima da média. O John é o melhor jogador do Braga. E o Vasco, a gente vê o que chama muita atenção, primeiramente, como está consolidado o sistema defensivo. Então, Léo Jardim, Piton, Paulo Henrique, Robert Renan e o Cuesta, todos muito bem, muito seguros, atuação muito eficiente de todo o sistema defensivo do Vasco. Destaques para o Coutinho e para o Gomes na parte da frente, e o Verratti, que voltou a ser o Verratti, né? Brilhou, fez 2 gols e mostrou que ainda é um jogador muito válido para o Vasco, mesmo não sendo titular nessa nova fase do Vasco. Então, muito se discutiu se o Verratti era o problema ou não. Eu acho que com o Vasco encaixado, ele tende a render, mesmo não estando no seu auge físico, porque dentro da área ele sabe o que faz, ele sempre vai conseguir produzir e entregar gol. Se o time estiver produzindo, ele vai entregar gol. Se você coloca o Verratti num time que não produz, ele vai ser um peso, porque fisicamente ele já não consegue acompanhar, ele já não consegue contribuir muito. Mas o faro, né, de matador, o cabeceio, o último toque, e você sempre vai poder esperar ele. Muito se falava isso, quem defendia o Verratti falava, cara, se você coloca o Verratti no Palmeiras, no Flamengo, ele vai meter gol todo jogo. E eu concordava em partes com isso. Eu acho que hoje é difícil você ter um jogador, são 2 pontos, né? É difícil você ter um jogador que contribui pouco, que entrega pouco, mas o Verratti, o pouco do físico que ele ainda tem, ele ainda briga muito, né? Ele é um jogador que deixa o sangue em campo. O problema é que a idade e o peso já atrapalha um pouco, mas definitivamente num time encaixado, sendo titular, sendo reserva, ele vai contribuir.
E para finalizar o vídeo aqui, vamos falar um pouco sobre as chances do Vasco, né? Impressionante como a gente dava até certo ponto o Vasco como um provável rebaixado. Hoje o Vasco dá sinais, faltando, né, só poucos jogos para o fim do Brasileiro, a gente já passou pela 30ª rodada, provavelmente o Vasco brigará até a última rodada por um G6. É o caminho que eu acho que isso está tomando, porque se você olha a classificação, hoje o Vasco está em 8º, 42 pontos, e os dois do G6 ali, abrindo o G6, são o Botafogo com 47 e o Bahia com 49. São times que vêm oscilando bastante, principalmente o Botafogo, eu posso dizer com propriedade, eu assisto todos os jogos. Botafogo, uma oscilação gigantesca, então eu acredito muito que São Paulo, Vasco e Fluminense brigarão fortemente pelo G6. Né? A minha visão é que Bahia, Botafogo, Fluminense, Vasco e São Paulo vão brigar pelo G6, esses 5 clubes. E aí, é claro, a depender dos resultados da Copa do Brasil e da Libertadores, 2 vagas poderão ser abertas, né? Vamos dizer que o Cruzeiro vence a Copa do Brasil e o Flamengo ou Palmeiras a Libertadores. 2 vagas são abertas e aí o que a gente pode quase que afirmar é que o Vasco tem um bom caminho andado para ter uma vaga na Libertadores do ano que vem, seja na pré ou seja na Libertadores. E ainda nem comentamos sobre a Copa do Brasil. O Vasco, de fato, bota o seu nome com uma probabilidade maior para o título da Copa do Brasil. São 4 times de peso. Eu já considero o Vasco favorito a estar na final, porque o Fluminense é um time que oscila mais, teve uma eliminação meio vexatória na Copa Sul-Americana. Então já podemos dizer que o Vasco vem muito forte para a Copa do Brasil. Eu acredito numa final Vasco e Cruzeiro, e aí, final, tudo pode acontecer. Realmente o Vasco, além de conseguir uma vaga na Libertadores do ano que vem, ele pode terminar o ano com um título de peso da Copa do Brasil. Quem imaginava isso no início do ano e até no meio da temporada com a campanha que o Vasco vinha fazendo? Então, acho que para hoje é isso. Deixei mais algumas análises aí complementares para esse momento do Vasco, que realmente está repercutindo e deve repercutir. O quanto o Vasco sofreu nos últimos anos, problemas administrativos, corrupção. Eu acho que é interessante ver como esse momento, como a instituição consegue ir se moldando e se reinventando. E acho interessante também dar o mérito pro Pedrinho, que muito criticado foi nos últimos tempos. Eu não estou fazendo, não puxa-saquismo aqui, até porque eu sou botafoguense. Se fosse para torcer, eu sempre seria um secador. Mas eu assisto futebol e isso deve ser reconhecido. O trabalho deve ser reconhecido. E o que o Vasco tem feito nesse momento da temporada é bastante admirável. E eu acho sim que o Vasco vai brigar e provavelmente conseguir uma vaga, no mínimo, na pré-Libertadores do ano que vem. Mas essa é a minha opinião. Diga aí o que você acha e até o próximo vídeo.